segundo bloco do programa, a gente recebe a visita de Gilson Soares, que é o presidente da Liga dos Gincaneiros de Blumenau. Aliás, primeiro e único presidente, Gilson? Não, eu sou o segundo presidente. Segundo presidente. A Liga dos Gincaneiros é basicamente a promotora do evento, né? Exatamente. É quem coordena todo o evento da Gincana Cidade de Blumenau, que já está na sua 20ª? 20ª edição. 20ª edição, 20 anos de 20 anos sucesso. de sucesso. Esse ano, eu tenho acompanhado, Gilson, porque você sabe que a gente tem uma história com a Gincana Sim. também, eu tenho acompanhado a movimentação de algumas equipes, de longe, mas as equipes gostam, por exemplo, muito de fazer as gincanas internas, se preparando para tal prova da madrugada, Exatamente. né? Que é a prova mais difícil da Gincana Cidade de Blumenau. Vocês da Liga também ficam sabendo, obviamente, dessas provas. Como é que é essa preparação das equipes para chegar no dia da gincana, nos dias da gincana, bem preparadas? Fabrício, ali tu falasse dos 20 anos, né? A gincana, até 2003, ela foi administrada pela prefeitura, né? Então, a partir de 2003, com o próprio crescimento da gincana, das equipes, elas criando uma estrutura própria, algumas viraram pessoa jurídica, né? Então elas começaram a ter essa vida de se movimentar de forma interna ali, né? Primeiro elas buscavam arrecadar fundos, né? E aí depois de 2003 para cá, com o próprio crescimento da estrutura das equipes, elas passaram a ter essa preparação para a Gincana de Blumenau, né? Então elas fazem provas internas. Eu sempre digo que o bacana da gincana como um todo, da entidade em si, é a renovação. É uma dos poucos grupos que consegue ter essa renovação. E a renovação, ela exige justamente o treinamento de quem entra para a gincana, né? Certo. Porque para entrar no clima, né, a prova da madrugada, tu conhece bem a prova da madrugada, né, que tem um maior grau de dificuldade, e também assim, por ser na madrugada, tem todo o mistério, o medo, os enigmas, né? E aí exige que o integrante ele já esteja naquele clima de gincana. Não há tempo para parar para explicar para alguém novo, olha, agora essa etapa é assim. O cara tem que ler. Ele precisa ter uma ideia do que vai enfrentar. Precisa ter uma ideia do que vai enfrentar. Agora, tu falou numa coisa, Gilson, muito interessante. Muitas equipes se organizaram de tal forma, muitas delas hoje são pessoas jurídicas, são ONGs, e que não trabalham só na preparação da gincana, dos seus integrantes para a gincana, mas também fazem um trabalho social ao longo do ano todo, né? Exatamente. Essa é outra parte bacana da gincana, porque ali a gente tem as provas que são da gincana, que as equipes são obrigadas a cumprir, né, mas elas já estão fazendo ações muito tempo antes e depois também da gincana, né? Algumas equipes fazem ali trabalho na Páscoa, fazem também apoio a pedágios independentes. A gente tem um compromisso com a PAI, e esse ano a gente tem um compromisso com a PAI e a Rede Feminina de Combate ao Câncer. Fora isso, as equipes ajudam em outros pedágios, fazem ações em creches, em asilos, né, ações, isso antes da gincana e depois da gincana. No final do ano também as equipes se organizam. Se envolvem no Natal. Se envolvem no Natal. E, então, a parte bacana também da gincana é justamente criar esse espírito de solidariedade, né, espírito de cidadania, né, de valorizar também a cultura da cidade e esse compromisso e a liderança, né, porque a gincana ela formou vários líderes, já tem os líderes das equipes, mas ali vão surgindo novas lideranças, né, então isso vai difundindo, né, e aí vai envolvendo as equipes e a juventude em toda uma gama de ações sociais, ações esportivas, né, que são extremamente salutares. Né? Conecta essa juventude com a comunidade. Com a comunidade. E aí a gente também vai descobrindo novas lideranças para a sociedade. Né? Exatamente. Isso é bem legal. Gilson, você, além de ser presidente da Liga, você participa da gincana coordenando uma equipe, que é a equipe Lambda, que se orgulha em não vencer, né? É a equipe que mais vezes ficou em último lugar, né? 8 vezes. A equipe que mais ganhou a gincana é a Capitão Caverna, né? Ela é hexa. Nós somos octa, né? Só que é o contrário, né? Então é um título que ninguém tem, né? Último lugar. Acho que ninguém quer ter também. Ninguém quer ter. Mas ao mesmo tempo a Lambda e todas as outras equipes se envolvem nesse trabalho todo. E a própria gincana, durante a gincana, nas tarefas da gincana, também tem uma atividade social, né? Tem. A Lambda, embora a gente participe sempre naquele espírito da brincadeira, né? Não é que a equipe ela vai efetivamente para perder, né? Ela vai com o espírito de participar da gincana. Para ganhar uma gincana tem que ter uma estrutura, uma equipe grande, comprometida. Aí chega um momento em que a equipe desiste não dá mais, então vamos trocar as provas por cerveja e parte para a brincadeira, né?
Mas na parte social a equipe ela é comprometida, né? Esse é um compromisso que nós acertamos na Lambda, né? Podemos brincar na gincana, mas na parte social a gente vai sempre trabalhar, vai sempre honrar. As equipes levam a sério as tarefas sociais. Todas as equipes levam muito a sério a parte social. Para dar um exemplo para o nosso telespectador, para a comunidade que nos assiste, em termos sociais da gincana em si, não vamos nem falar do trabalho que as equipes fazem ao longo do ano, que você já disse. Quanto é que foi arrecadado, o que foi possível levantar para a comunidade? O ano passado, nós, em alimentos, nós atendemos 18 entidades, foram atendidas pela arrecadação da gincana. Foram 9.248 quilos de alimentos arrecadados e distribuídos, né? Quase 10 toneladas. Quase 10 toneladas. E muitas entidades diziam para nós lá no dia da entrega, né, que aquela quantidade que estava sendo doada iria ajudá-los ao longo de 6 meses, 3 meses, ia suprir a necessidade deles, dinheiro que eles não iam precisar desembolsar, era o material que a gente estava doando. Foram 6.270 itens de materiais de higiene e limpeza, e aí incluído fraldas também, que foram entregues. Foram 600 doações de sangue. Fizemos também uma parceria para a planta de mudas, né? Fizemos uma prova ecológica, foram também 600 mudas plantadas lá na Nova Rússia. Nós trabalhamos em 16 pontos de pedágio da PAI. Então foram números bastante significativos, né? Olha só, e muitas vezes as pessoas que veem a movimentação dos 3 dias de gincana, né? Exato. Basicamente sexta noite, sábado, domingo, ainda é? Ainda mantém. Às vezes não ficam sabendo desse lado social extremamente importante da gincana da cidade de Blumenau, né? Às vezes, porque assim, as pessoas não têm a dimensão, né, do que é gincana, né? Os caras estão aí 3 dias, não, nós já estamos desde abril fazendo a gincana, né? Então, em março a liga, né, que é a estrutura, a liga que cria a estrutura para que a gincana ocorra, né? Então nós já começamos a nos reunir, né, planejar. Em abril, então as equipes são convocadas já para oficializar quem vai se inscrever, quem não vai. Já definimos algumas provas sociais, ali já saem as provas sociais que terão que ser dar tempo de arrecadar. Exatamente, buscar patrocínio, arrecadar, a equipe que vai na rua, vai né, porta a porta fazer a arrecadação, então já tem esse tempo longo, né? E até porque a gente sabe que quando chega o inverno também a questão do banco de sangue, né? A maior necessidade no inverno, né? Já tem que largar a prova antes para as equipes terem essa condição de ir lá abastecendo. Na verdade, a ideia então é realmente colaborar, porque se o banco de sangue precisa de sangue no inverno, é no inverno que os gincaneiros vão doar. Exatamente, é o ponto alto ali, eles já estão com as doações feitas, né? Então... Gilson, 20ª gincana, quantas equipes inscritas, quantas pessoas diretamente envolvidas? Depois tem todas as famílias que acabam se envolvendo. Isso. O ano passado nós tivemos 1.016 inscritos, a gente acredita que esse ano a gente vai manter a média, né? Talvez aumentar um pouco de inscritos oficialmente, né? São 15 equipes, né? Diminuiu o número de equipes porque uma equipe se fundiu, né? Então, sim, isso é normal, né? É normal. Às vezes elas se fundem, às vezes elas abrem, tem lideranças novas em equipes e abrem outras equipes. E como elas estão vendo que a estratégia hoje para ganhar uma gincana, uma equipe tem que ter estrutura e gente, né? Então estão se fundindo. Nós devemos ficar nesse número aí, mas aí tem as empresas, tem o irmão, tem a família, tem aquele que é da equipe, mas não se inscreve para estratégia de equipe, né? Vamos buscar prova, não pode estar com a camiseta e tal. Como equipe de apoio. Exatamente, vamos espionar o que a outra equipe está fazendo, aí vai mais uns 800 a 1.000 de equipes de apoio, né, envolvido aí. Tem serviço de espionagem. Tem serviço de espionagem direto, né? Gilson, para a gente ir encerrando, me conta assim, de que dia acontece, digamos assim, aquele pool da movimentação, já que a gincana vem se desenvolvendo desde abril, né? Nós temos como é que é, o homem da CO, das provas, né? Isso. CP, né? CP? CP, Comissão de Provas, que é o André Moroskovski, nosso amigo particular. Sim. Tenho visto que ele vem trabalhando bastante já na questão das provas, mas o grande movimentação acontece no final de agosto, é isso? Final de agosto, A concentração total é no dia 25, 26 e 27 de agosto. Ali, então, é que a gincana... Aí cumpre-se toda a parte social, a parte de
cultura e arte, e aí vai então efetivamente para os enigmas, né? E ali o sábado, sexta, sábado e domingo é que é o gincana pau acontece... pega, né? Que a gente fala, agora o pau vai pegar, né? A gincana acontece na cidade inteira, mas é na Vila Germânica que... No setor 2 da Vila Germânica. E a gincana ocorre em todos os pontos da cidade, né? E o André, nosso amigo André Moroskovski, dificulta conhecido bastante, por alguns como André Bororovski, né? É o homem que dificulta o negócio. Dificulta o negócio. Perfeito. Gilson, muito obrigado pela participação. Que a gincana seja, mais uma vez, um grande sucesso. Agradecemos o espaço, né? São 20 anos de gincana e são 20 anos de sucesso. Né? Tu tens, né, grande parte nessa história, né? E agradeço aí o espaço e a possibilidade de estar aqui falando da gincana. Vamos ver se depois da gincana manda algumas imagens para a gente, né? Vamos contar um pouquinho da história pós-gincana, né? Ótimo, vamos fazer isso. Ok, obrigado, Gilson. 20ª Gincana Cidade de Blumenau, que acontece então no final de agosto desse ano. E nós vamos terminando assim mais um TVL Cultura, mais uma vez agradecendo a sua companhia.